Olá, como vai? Tudo bem? Está no ar mais uma edição do nosso Câmera Aberta. Que Deus abençoe os nossos trabalhos no dia de hoje. TV Miramar, canal 4. TV Câmara, Big TV, canal 32. E TV Miramar, também na Big TV, canal 15. E JET, canal 4. Olha, ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade de Deus. Está na Bíblia, no livro de Salmos, Salmo 33, versículo 5. Você sabia? Pois é, fique sabendo se não sabia. Em 1905, o psicólogo francês Alfred Binet lançou o teste de QI, que serve para identificar o grau de inteligência do ser humano. Mas, meus amigos, minhas amigas, olha, hoje eu estou, com uma satisfação ímpar, porque hoje nós temos aqui nos nossos estúdios um convidado extremamente especial. Eu fico muito à vontade para falar desse entrevistado, porque eu conheço o entrevistado desde a época em que ele foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, 13ª Região. E colocou realmente o tribunal, em água mansa, em mares tranquilos. Eu estou falando desse grande magistrado, hoje advogado, doutor Rui Eloy. Doutor Rui Eloy, que bom tê-lo aqui conosco nos nossos estúdios. Satisfação minha, Marden, também, de reencontrá-lo na luta, na TV, luta jornalística. Pois é. Sempre foi o seu... O nosso carro-chefe, né? Exato, o seu carro-chefe. Doutor Rui Eloy, eu fico muito à vontade, como falei antes, porque eu conheço toda a sua história, conheço a sua trajetória, homem como homem, como cidadão, como magistrado, como pai de família. Eu fico muito à vontade. Realmente o senhor dispensa maiores apresentações. Mas, doutor Rui Eloy, falando do senhor, eu queria que o senhor falasse um pouco agora, aproveitando esse período que o senhor ficou, digamos, ausente, né, da imprensa, ausente da mídia, mas a imprensa paraibana conhece todo o seu trabalho. Mas vamos falar um pouquinho para que o telespectador saiba mais um pouquinho do cidadão, do doutor Rui Eloy. Como é que anda Rui Eloy hoje? Marden, depois que eu me aposentei, fiquei uns dias a decidir o que faria, né? E resolvi retornar à advocacia. Então, montei meu escritório de advocacia. Com meu filho, minha nora, e nós estamos cuidando das causas que nos chegam para que não fiquemos distante do dia a dia judiciário, né? Isso é muito importante, porque o corte foi repentino, era esperado, foi motivado pela idade. Eu atingi a idade limite de permanência no judiciário. Mas, de qualquer maneira, você sente o impacto. É verdade. E eu senti, não resta dúvida. Eu fui juiz durante mais de 37 anos. Pois é. E é uma vida. 37 anos, quantas pessoas vão para o além antes disso? Pois é, não tenha dúvida, verdade. Então, 37 anos de magistratura e outros tantos de ensino também, que muito me honrava, porque eu sempre gostei de lecionar. Muito bem. Do ensino eu já vinha afastado há alguns anos, desde quando assumi a presidência do tribunal, uma vez que a presidência do tribunal exigia a minha presença constante, diuturna. É verdade. E então eu tive que me aposentar, pedir a aposentadoria voluntária do ensino público na Universidade Federal da Paraíba e me dedicar tão somente à magistratura e à parte administrativa também da magistratura, que era a direção do tribunal, naquela época tumultuosa e tumultuada. Verdade. Quando toda a justiça foi sacudida
com um projeto de emenda constitucional que modificava completamente a estrutura judiciária brasileira e afetava de modo bastante cáustico a Justiça do Trabalho, porque reduzia os tribunais regionais de 24 para 5. Isso. Então isso causou um verdadeiro tumulto e deixou a Justiça do Trabalho toda empolvorosa. O Brasil todo com movimentos, inclusive O aqui na Brasil Paraíba o todo. senhor comandou também, né? Eu fui o iniciador desse movimento na Paraíba, né? É verdade. O movimento partiu daqui, nos unimos com os chamados tribunais menores, A igreja, né? a igreja, OAB. foi decisiva, a OAB também, o apoio do presidente da OAB na época, hoje juiz Afrânio Melo, né? Isso. Isso foi muito importante. O apoio político foi indispensável. Eu tive a sorte de contar com amigos na representação da Paraíba no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E então isso me trouxe um fácil acesso aos Isso. deputados e senadores da época. E todos me receberam muito bem, cortesmente, e se prontificaram a me ajudar. Agora foi uma luta difícil, né, doutor? Sim, eu comecei a luta, mas não posso negar essa parte importantíssima que foi o apoio político. Sem o Muito apoio bem. político, o que é que eu teria feito? Um estado pequeno, como a Paraíba. Já O presidente discriminado. já discriminado. O presidente do tribunal sozinho poderia fazer nada? Não poderia. Então eu contei realmente com Mas apoio foi uma união de político. forças, né? Foi uma união de forças. Nesse momento, louve-se essa passagem, esqueceram-se as divergências partidárias Isso. e todos se uniram Em torno de uma da bandeira só, né? da defesa do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. E com isso nós começamos a caminhada. Consegui reunir dos 24 tribunais os 18 menores. Todos foram reunidos e nós fizemos uma marcha fantástica contra a extinção dos tribunais regionais, que culminou com aquela nossa marcha a Brasília. Em Brasília, Você lembra bem? exatamente. Aham. Daqui da Paraíba saiu o pessoal de ônibus, até a atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a juíza Ana Clara, minha dileta amiga, foi de ônibus com o pessoal. Exatamente. Foi até Brasília de ônibus e participou desse movimento. Então foi um movimento importantíssimo, um movimento histórico, hoje esquecido, como os fatos geralmente são esquecidos depois de passado, né? Mas alguém pode tentar esquecer, mas os paraibanos, a Paraíba deve muito a esse movimento e muito ao senhor, que foi quem capitaneou todo esse movimento. Eu apenas cumpri o meu dever, principalmente o dever de presidente do tribunal, que era procurar manter a casa. E quando se fala em manter a casa, tinha que cuidar dos aspectos externos e internos. Os externos, do momento, o que mais requeria trabalho, esforço, dinamismo, era esse movimento da manutenção do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Porque Junto com realmente os demais. andou pelo triz, né, doutor Rui? Andou pelo triz. Eu recebi em Brasília uma notícia que me deixou apavorado. Depois de recebê-la, fui diretamente ao Congresso Nacional e mantive ali entendimento com os deputados e senadores. É que eram favas contadas, como se dizia, a extinção do Tribunal Regional do Trabalho Pois da é. Paraíba. Foi. Diziam até que isso para abafar um possível escândalo que iria Isso. surgir em outro tribunal. Exatamente, Tá, é. Não sei se Tinha fundo de verdade ou não se tinha, era mas é por isso, né? Mas era o que se comentava. E, entretanto, nós conseguimos vencer essa batalha, graças a Deus. Pois é, e hoje, se nós hoje temos um tribunal e uma justiça trabalhista tranquila, deve-se a esse trabalho. Isso aí ninguém pode negar, né, doutor Rui? Sim, é o resultado Tudo começou, desse né? trabalho. Senão nós não teríamos hoje o Tribunal Regional do Trabalho, Pois é. é uma verdade. Agora, tenho que ressaltar também o trabalho e a abnegação dos juízes, É verdade. porque eu não faria nada sozinho também. Não tenha dúvida. E O senhor quando eu contou com o falo- apoio dos seus pares, né? Quando eu falo em juízes,
Eu falo em todos os juízes, não apenas os do tribunal, que nunca me faltaram, eram abnegados, trabalhadores, nunca reclamaram de sessão. Nós fizemos sessões diárias, É verdade. com 2 expedientes no tribunal, para vencermos uma pauta atrasadíssima, como vinha. Isso. Vencemos, fomos classificados como o segundo Em maior todo o tribunal país, do, né? do Brasil em produtividade. Pois é, Isso exatamente. graças aos meus pares, ao juiz do tribunal. E a primeira instância também não ficou atrás. A primeira instância respondeu ao nosso chamado, à nossa convocação e passou a produzir de modo fantástico. Então a atuação do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba impressionou lá fora. É verdade. Nós éramos respeitados. Onde eu Exatamente. chegava, era muito bem O recebido. próprio Tribunal Superior do Trabalho, né, se dirigiu várias vezes elogiando, né, o TRT da Reconheceu, Paraíba. Exatamente, Não é? exatamente. Doutor Rui Eloy, o senhor falou assim que parou um pouco, né, quando se aposentou, mas o senhor não esqueceu de uma coisa que eu tenho certeza que o senhor gosta. A fazenda o senhor não esqueceu. É seu hobby, né? Era a minha saída, né? Nesse Ainda período continua que eu indo? passei de indecisão entre o que faria e o que não faria, se voltaria a advogar ou não, porque fica difícil, um tanto difícil para o juiz deixar de ser juiz. Ou seja, deixar a magistratura. Não deixa de ser juiz. O juiz É verdade, juiz a vai vida ser o juiz, toda. o senhor Mas é um deixou eterno a- juiz. Deixou a parte ativa da magistratura, Isso, não tenha dúvida. a vida ativa. E voltar à advocacia, não é que a advocacia seja demérito, absolutamente. Não tenho A dúvida. advocacia é indispensável A nação. à própria justiça, ao funcionamento da Isso, justiça. exatamente. Mas é que o juiz é acostumado a ficar no comando do processo. Não é? Exatamente. E como De advogado repente, ele de passa... repente as coisas, né? né? É como se dizia antigamente, deixar de ser ferrão para ser boi, né? Pois é. Mas o senhor assim, pela sua, o seu autoconhecimento e a maneira do senhor ser, o senhor conseguiu assimilar isso rapidamente. Certo. E estou satisfeito. Meu trabalho ainda Mesmo hoje é mais porque, um doutor trabalho Rui? de gabinete. Mesmo porque, diga aí, não é brincadeira, o cara chegar assim e dizer, olha, o meu advogado é doutor Rui Eloy. Eu acho que isso para mim é fantástico. Quem não gostaria de ter um advogado do Muito seu, obrigado, do seu mas- nível? Mas há muitos outros. Não, mas veja Tão bem, bons ou é aquela melhores história, do que eu. mas isso tem um peso muito grande. Quem é seu advogado? Doutor Rui Eloy, ex-presidente do TRT da Paraíba. Quer dizer, então, é como o senhor disse, de qualquer maneira, o senhor está aí. O senhor está trabalhando, que é o importante. Se movimentar. Talvez o senhor não estivesse nem precisando de advogar. Mas para o seu é bom advogar. Não resta dúvida. A distância do dia a dia jurídico e jurisdicional me fazia falta. Pois é. A distância do judiciário me fazia falta. E com o escritório de advocacia, eu pelo menos permaneço em contato. Exatamente. Inclusive, Muito bem. eu fui estimulado pelos amigos, pelos colegas Pois é. e até por juristas de renome a manter um espaço na internet. E criei meu espaço na internet. Eu tenho um domínio na internet. Diga aí pra gente. É www.ruieloy.com. www.ruieloy.com. Que maravilha. Então, ali eu trato de assuntos jurídicos e Muito trago bem. diariamente o que há de novo na jurisprudência. Isso. Doutor Rui, nós vamos a um rápido intervalo e, na sequência, nós vamos continuar no nosso segundo bloco, falando de assuntos também extremamente importantes. Agora, antes, eu quero dizer para você, aí no pezinho da sua telinha, o nosso e-mail, mardengóis@gmail.com. Mande seu e-mail, que eu terei o maior prazer em recebê-lo e registrá-lo. Como agora, eu falo aqui com o e-mail da Jussara Neves, lá de Tambaúzinho. Marden, assisto você todos os dias. Acho perfeita a abertura do seu programa, principalmente os seus textos bíblicos. Suas entrevistas são ótimas. Que tal uma entrevista com Dom Aldo Pagotto para falar desses movimentos que estão aí no país e já acontecendo na Paraíba, afrontando a nossa sociedade? Ok, Jussara?
vamos tentar um contato com Dom Aldo Pagotto. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo. Para escrever, rabiscar ou desenhar, nada melhor do que lápis. Desde que você preste muita atenção para não furar ninguém. Sim, porque essa ponta fininha pode transformar o lápis num instrumento mortal. Por outro lado, não tem ponta do outro lado. Mas se você tem o péssimo hábito de morder lápis, tampinha de caneta, saiba que esse produto não é comestível. Tem gente que vê problema em tudo, né? E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ABP, 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. Ok, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso Câmera Aberta de hoje, conversando com o advogado e ex-presidente do TRT, o juiz Rui Eloy, hoje advogado. Olha, nosso e-mail, viu? Está aí no pezinho da telinha, mardegois@gmail.com. Mande seu e-mail, dê a sua sugestão, como fez a Jussara, e nós teremos o maior prazer em receber e registrar o seu e-mail. Mas tomando a conversa com o doutor Rui Eloy, doutor Rui Eloy, quem conhece o senhor sabe da sua vitalidade, sabe que o senhor, não para nos seus momentos de folga, até como juiz, presidente do TRT, nas suas folgas o senhor ia para a fazenda, né? Então o senhor ainda está aí, advogando com muita vitalidade. E o senhor se aposentou por força da lei. Agora eu pergunto, existe um movimento que pode prorrogar essa aposentadoria de 70 para 70. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Existe uma PEC, projeto de emenda constitucional, que trata exatamente disso, da mudança de idade, do limite de idade de 70 para 75 anos, a compulsória. Mas há uma pressão muito grande há um movimento muito grande contra a aprovação dessa emenda constitucional. E há uma outra que restringe esse limite de idade, de 75 anos, aos ministros do Supremo. Ora, data vênia, eu não vejo por que somente os ministros do Supremo terem direito à prorrogação da idade para a aposentadoria. Se houvesse, o justo é que fosse para todos, se estendesse para todos. 70 para todo mundo ou 75 para todo mundo? 75 para todo mundo. Se me perguntarem se eu sou contra ou a favor, eu diria, bem, se eu estivesse na atividade ainda, eu gostaria de permanecer até os 75 anos. Mas não estou mais, também não sou contra. Então, se vier, alguém poderia perguntar, mas isso traz algum benefício? Eu acho que traz. Eu acho que o amadurecimento... A experiência, né, doutor? Na função de julgador é muito importante. Nenhuma discriminação, nada tenho contra os jovens. Os jovens são a força de tudo, não resta dúvida. Mas é claro. Mas o mais a velho experiência, né? Ninguém pode... A experiência, tem mais experiência, tem mais equilíbrio, assim, inclusive emocional. É verdade. O jovem é mais impetuoso. É tanto que você veja o seguinte, nos exércitos, quando se fala em tropa de choque, tropa de frente, são os jovens. É verdade. Os generais ficam nos gabinetes. Controlando, né? Exato. Por quê? Porque tem experiência, mas não tem a impetuosidade nem a força dos jovens. Muito bem. Então, mas não vejo por que tanta celeuma, tanto movimento contra essa elevação da idade compulsória. Como disse, não me beneficia mais. Eu sou, portanto... O senhor está muito à vontade, né? Estou à vontade para me pronunciar a respeito. Não vejo nenhum inconveniente nisso. Muito bem. Doutor Rui, desde a época, quando o senhor era presidente do TRT, em entrevistas que o senhor, na época, deu para a televisão, para a rádio, jornais, na época o senhor já defendia uma reforma no judiciário. Certo. Defendia como ainda defendo. Eu acho que o judiciário precisa adaptar-se à realidade. Os avanços foram muitos. Veja os avanços da informática, né? Isso.
Por sinal, o Judiciário tem procurado aproveitar esses avanços, serviço desses avanços. O nosso Tribunal Regional do Trabalho tem marchado nesse sentido. Você deve se lembrar que quando eu era presidente, lutei por isso, inclusive instalei na sala de sessões do tribunal um aparelho de vídeo. Isso. Nós não tínhamos, as sessões Exatamente. eram registradas apenas em fita comum VHS. Isso. VHS não, fita cassete. cassete. Isso. Então adquiri um aparelho de vídeo e as sessões passaram a ser registradas tanto em som como em imagem. Isso. E evitou-se aquilo de uma fita que só durava 30 minutos, acabava, tinha que parar para substituir por outra. Exatamente. E havia um Exatamente. hiato, perdia-se a continuidade do que fora dito, do que fora decidido. Enquanto que, já uma vez que nós não tínhamos estenógrafas, ou Isso. estenógrafos copiando, anotando tudo. Então, a implantação do vídeo veio sanar essa falha. As sessões passaram a ter sua continuidade toda gravada em som e em imagem. E não fiz mais porque as verbas eram ainda E os recursos também eram outros, né? recursos pequenos. Os recursos da própria informática, da Eram tecnologia limitados, eram outros, eram né? limitados. Com o tempo é que se foi conseguindo melhorar o Essa orçamento evolução, né? a tal respeito. Porque antes o orçamento era limitado. Inclusive permitindo, porque antes não tinha nem dotação para esse tipo de coisa, né? Nós não tínhamos nem um serviço de informática. À altura, né? No quadro de carreira do tribunal não havia isso ainda. Hoje já tem Nós tínhamos servidor formado em servidores informática. até Né? requisitados de outras repartições e tudo mais. E hoje já tem, né? O quadro, hoje né? temos, A própria Secretaria de Informática, né? Muito Quer bom. dizer que por essa sinal, evolução. Muito bom, pessoal interessadíssimo, né? A cada dia procurando Acompanhar essa evolução, né, doutor Rui? trazer o tribunal à frente desse movimento. Doutor Rui, o senhor acha que, por exemplo, essa reforma do Judiciário, ela num todo, assim, no bojo, ela concorre para esse tipo de violência, essas coisas absurdas que nós estamos vendo aí agora, como o caso da menina da Isabela, sabe, e outros por aí afora, muitos recursos. O senhor acha que essa violência também tem tudo a ver com essa... Olha, Com Madre, essa demora? sinceramente eu acho que não. Porque em países tidos como evoluídos, como primeiro mundo, etc. e tal, você vê há casos de barbaridade, há casos muito mais bárbaros do que esse. Como agora na Suíça, né? Na Áustria, né? O caso do Áustria. Exatamente, isso é a Áustria. Cárcere de 24 anos para a Com a própria filha, filha que ele estuprava. 7 e com filhos. ela teve 7 filhos. Se fosse no Brasil, seria um escândalo mundial. Aí se pergunta, mas um país tido como um país de primeiro mundo, né? Isso. Cultura privilegiada e tudo mais. Então não é em si a reforma do judiciário não iria, num passe de mágica, resolver isso. Certo. Serviria para outros, por exemplo, para o andamento mais rápido dos processos, o julgamento mais rápido também dos crimes praticados em alguns casos, porque em outros depende muito da formação, da constituição da prova. O que atrasa o julgamento dos processos é muitas vezes a produção da prova, muitas vezes e na maioria dos casos, a produção da prova. Não se pode julgar sem a formação, sem uma boa formação da prova, senão o juiz vai julgar na sorte. Vamos ver para quem cabe o direito? Não, ele tem que examinar de acordo com o que está nos autos, com a prova coletada, coligida nos autos. Então isso, só o avanço dos meios de prova, A polícia o científica progresso, ajuda muito nisso também. ajuda muito na parte criminal, principalmente. Mas é preciso mudar uma certa rotina do judiciário, entendeu? E não é um problema a ser resolvido da noite para o dia num passe de mágico. Não, é resultado de muito estudo. Muito estudo e
que seja levada a efeito, porque não é só fazer a lei. O grande problema no Brasil é que se pensa que a lei resolve tudo. Não, a lei não resolve tudo. A lei é importantíssima para que se mantenha o Estado democrático de direito. Mas é preciso que tenha os seus aplicadores e aqueles que zelem pela aplicação da lei. E nessa ciranda jurídica ou judiciária, entram os juízes, membros do Ministério Público, os advogados, que são importantíssimos para a efetivação da justiça, e as autoridades de apoio. Mas quando se fala em autoridade de apoio, não se pode pensar tão somente em determinado setor de atividades, como, por exemplo, a atividade policial. Tem as outras atividades paralelas de apoio, que formam no conjunto esse conceito de autoridade. O que existe no Brasil hoje, a meu ver, a meu modesto ver, é uma grande crise de autoridade. É verdade. A autoridade se diluiu. A ética também. Isso sem endereçar para A ou B. Isso falando de um modo geral, no exame assim amplo da situação brasileira. Você vê, hoje ninguém mais quer respeitar a autoridade. Daí o avanço da criminalidade, porque a autoridade perde o seu status, entendeu? É verdade. E a criminalidade avança, aparece, domina. Doutor Rui, aproveitando esses 2 minutos finais do programa, a Justiça Trabalhista e suas novas atribuições, julgando casos como, por exemplo, danos morais, tal. O senhor, como ex-magistrado do trabalho, o senhor já alcançou isso também, mas isso, com tantos processos trabalhistas, o que é que o senhor diz com relação a isso? Isso aumentou mais a responsabilidade da Justiça Trabalhista? Sim, a Justiça do Trabalho teve o seu raio de atividade, seu raio de ação, a sua competência ampliada consideravelmente. De modo que hoje atinge uma gama grande de ações. Mas isso só faz exigir do magistrado do trabalho cada vez mais estudo, mais empenho, mais dedicação, uma vez que o magistrado do trabalho já é afeito ao serviço, já é acostumado a se deparar com um grande número de causas, de processos para decidir. Atualmente, realmente, o trabalho aumentou. Aumentou e... O leque também, né? O leque abriu-se bastante. Mas foi bom para a Justiça Trabalhista? Foi bom, não resta dúvida, porque a Justiça do Trabalho hoje adquiriu assim, um status um tanto mais diferente. Não que não tivesse status, entenda bem. Mas pela abrangência de sua competência, a abrangência atual, ela passou a atuar em determinados setores que antes não atuava. E isso é bom. Doutor Rui Eloy, muito obrigado pela sua participação, viu? O senhor, como sempre, perfeito nas suas entrevistas. Muito obrigado. Final de mais um Câmara Aberta. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a nossa próxima edição, se Deus quiser.